boa tarde. Bem-vindos a esta sessão do nosso ciclo de seminários da hora do almoço. Obrigado pela presença de quem nos acompanha via telemática e saúde também quem depois vai visualizar esta conferência de forma indiferida. Saúde quem está aqui presente no Salão Nobre da Universidade Aberta e quero dar as boas-vindas ao Sr. Dr. António Abreu Freire, que nos concedeu a honra de deslocar-se da sua bela quinta e equestre em Aveiro para vir a Lisboa nos oferecer esta conferência e partilhar o seu conhecimento. O Sr. Dr. António Abreu Freire, que posso chamar o Indiana Jones da nossa cultura e da nossa história, além de ser um intelectual multifacetado, interdisciplinar, porque sendo formado em Física e trabalhado depois em vários pontos do planeta, desde poços de petróleo até emissões no Ártico, para estudar a história do clima, dedicou-se nos últimos anos à tarefa nobre de divulgar a cultura portuguesa, especialmente a obra do Padre António Vieira, sobre o qual se debruçou, estudou, escreveu livros e promoveu um grande documentário no Brasil e em Portugal, e ao mesmo tempo procurando definir as rotas vieirinhas de quem se tem tornado um exímio cultor e divulgador. Mas também tem outros projetos em curso interessantes ligados à literatura de cordel, que promove a literatura popular, que é muito rica em Portugal, e também tem trabalhado grandemente na sua promoção, com projetos vários, e tem dedicado o seu tempo de reforma de forma muito fecunda a fazer estes belos projetos que têm enriquecido muito a cultura portuguesa e estreitar as relações, nomeadamente entre Portugal e o nosso país irmão, que é o Brasil. E, portanto, é uma honra tê-lo cá. Ele conhece bem, por estudo e por experiência de trabalho, aquilo que é a história do clima do nosso planeta, e vai-nos falar sobre essa mesma história com este título que deu à conferência, As Febres do Planeta, que é um título muito interessante e promissor, e é com muito gosto que vamos hoje ouvi-lo aqui neste seminário da hora do almoço. Muito obrigado, Sr. Dr. António Abreu Freire, pela sua disponibilidade, pela sua presença aqui entre nós, na Universidade Aberta. A palavra é a sua. Muito obrigado, professor. E, de facto, este título, As Febres do Planeta, são, ao mesmo tempo, um desafio e uma provocação. Uma provocação porque nós somos confrontados ultimamente com uma série de imagens e com outras provocações de políticos, de divulgadores, de jornalistas, sobretudo, que nos criam uma espécie de medo, no geral. Lembro aqui duas capas de revista. Uma, no ano passado, da revista Time. Na revista Time aparecia o nosso tão amado ex-primeiro-ministro António Guterres, numa praia, com as calças molhadas, à espera de uma inundação. Ora, primeiro, quando os portugueses vão à praia, não molham as calças. Eles vão a banhos de outra maneira. Quando os portugueses vão à praia, chegam à praia, tiram os sapatos, metem as meias dentro dos sapatos, amarram os atacadores, penduram ao pescoço, arregaçam as calças até ao joelho e depois vão a banhos. E quando saem, fazem o inverso, não deixam molhar as calças. Uma outra capa de revista foi a revista Visão, que mostrava a cidade de Lisboa com a Baixa Pombalina inundada e barquinhos semelhantes às gôndolas de Veneza a passear turistas na parte baixa da cidade de Lisboa. Seria uma catástrofe pior que a do terremoto de 1755. São provocações. Na realidade, o planeta está a aquecer e muito. Primeiro, ninguém sabe até quando ele vai aquecer. Ninguém sabe. Quando começaram os problemas, eu fui talvez das primeiras pessoas que foi enviado para estudar esse problema. Estamos a falar de 1973, faz quase 50 anos, com meios extremamente primitivos. A questão era,
há rios no norte do Canadá a descongelar muito rapidamente. As renas canadianas, o caribou, como se chama, teve que procurar outros espaços para passar para os terrenos de reprodução e de pastagem na primavera. Os inuites, os esquimós, ficavam sem caça no seu território. O que é que estava a acontecer? Por outro lado, estava em construção uma das maiores barragens do mundo nessa região, a barragem da Baía de Ungava, a barragem da Baía de James, na Baía de Ungava. Será que as construções dessas barragens, a retenção da água, fazia com que aquela temperatura estivesse a aumentar naqueles espaços? Mas havia uma outra causa que já estava denunciada pelos jornalistas, que era a seguinte: o gelo que estava a derreter prematuramente no norte do Canadá era causado pelas chuvas ácidas em proveniência dos Estados Unidos. E naquele tempo sabem que dos Estados Unidos vinha todo o mal do mundo. Não era só no Vietnã. Era porque os Estados Unidos eram um país que se opunha, em princípio, à liberalização do comércio, era um país que se opunha à liberdade dos países ainda colonizados, era um país que dominava sobretudo a América Latina, era o país do mal. Ainda por cima, as chuvas ácidas faziam derreter o gelo no norte do Canadá. E uma equipa de que eu participava foi para o norte do Canadá à procura das chuvas ácidas que faziam derreter o gelo. Um verão inteiro, parte do inverno, e não encontramos chuvas ácidas. O resultado foi o seguinte: o resultado foi que, como o mundo da comunicação social já tinha programado os seus leitores para que a causa do aquecimento do norte fossem as chuvas ácidas, o que é que esta equipa foi fazer para o norte que não encontrou chuvas ácidas? E fomos obrigados a passar lá mais um inverno e mais um verão. E no segundo verão, sofisticando os nossos meios, voltámos a não encontrar as chuvas ácidas. Aí não havia mais nada a fazer, senão desistir das chuvas ácidas. E enquanto desistimos das chuvas ácidas, o norte do Canadá continuava a aquecer e a derreter. E havia uma outra paixão paralela a isto, é que há muito tempo, há muitos anos, desde os anos 60, que vários velejadores, sobretudo franceses, ingleses e polacos, e queriam tentar, através do Estreito de Davis, através daquela parte que separa a ilha da Groenlândia da terra de Baffin, de ir o mais a norte possível para tentar passar pela passagem do noroeste, ou seja, passar do Atlântico para o Pacífico pelo norte do Canadá. Porque era uma passagem mítica. Sagas desde a Idade Média diziam que antigamente se passava por lá para que os europeus chegassem à Ásia. E essa história dava na cabeça dos velejadores, dos apaixonados pela história marítima, havia possibilidade de passar. O nosso rei Dom Manuel mandou para lá os Portos Reais. Perderam-se todos. Foi lá que eles se perderam, tentando essa passagem. A passagem não era pelo Golfo do São Lourenço, porque em dada altura encontravam água doce, e se encontravam água doce não era água do Pacífico. Tentaram mais a norte, onde se perderam ninguém sabe. Mas desde esse tempo que essa passagem se tornou mítica. E depois havia as lendas e as sagas escandinavas. A maior dessas lendas era a lenda de São Brandão, de Santo Brendan. Um santo da Irlanda, um monge que em dada altura arranjou os companheiros e foi fundar igrejas cristãs na Ásia, navegando para o oeste. Como aquilo lá chegou? Só podia ser de uma maneira passando pela passagem do noroeste. Claro, era uma lenda. Até muitos historiadores, enfim, muitos estudiosos da cultura religiosa e sua expansão acharam que fazia parte apenas de uma lenda e que isso não deveria ter, provavelmente, enfim, consistência para ser realmente estudado. Aconteceu o seguinte: no inverno de 72 para 73 e 73 para 74, eu fui obrigado a ficar durante o inverno numa cidade, capital da Groenlândia, que
que se chamava nessa altura Gottab. Gottab, ao que parece, significa Boa Esperança em dinamarquês. Hoje mudou de nome, chama-se Nuuk. É a capital. Nessa altura, essa cidadezinha, a capital, tinha 4.500, não chegava a 5.000 habitantes. E toda a Groenlândia, com as bases militares que havia, teria, nessa altura, à volta de entre 8 a 10 mil habitantes, com a presença dos militares que estavam, sobretudo, no norte, numa zona chamada Thule, onde existe ainda uma grande base americana. E quando se passava o inverno, havia pouca coisa a fazer. Se visitava-se a cidade, aquilo que ela tinha, que era 4.000 pessoas, era muito pouca gente, estavam visitadas em muito pouco tempo, mas descobri uma coisa muito interessante. Havia ruínas de uma catedral. E havia um pequeno museu, que era uma casa particular, onde se encontravam painéis que eram do teto da catedral, em madeira, e essa madeira era madeira da ilha da Groenlândia. E daí, o tempo de inverno é duro. Nuuk fica abaixo da linha do Círculo Polar Ártico, portanto, todos os dias de inverno havia pelo menos umas 2 horas de sol acima do horizonte, mas havia muito tempo para ler, para escrever, para pensar e para fazer outras coisas. Então, se havia uma catedral, havia uma diocese. E havia um bispo. Mas não era certamente um bispo para 4.000 pessoas. Devia haver aqui qualquer coisa. E depois isso chamava-se Groenland, enfim, Ilha Verde. E nessa cidade de Nuuk existe um parque, que é um fóssil, são troncos de árvore no permagel, congelados permanentemente, que têm cerca de 60 centímetros de diâmetro. Que temperatura é preciso para que árvores tipo pinheiro, coníferas, cheguem a ter 60 centímetros de diâmetro? Hoje em dia não há nenhuma árvore em toda a Groenlândia, à exceção de 2 pequenos locais onde existem florestas fósseis, que são microclimas onde as árvores de antigamente resistiram. E tem árvores com 8 ou 9 metros de altura, mas são só apenas naqueles locais, que são florestas fósseis. A ilha chamava-se Verde, tinha árvores e, em dada altura, eu pedi aos meus superiores: gente, eu tenho que ir à Dinamarca, eu tenho que ir à Universidade de Copenhague, onde na Faculdade de Teologia, que hoje é uma Faculdade de Teologia luterana, mas disseram-me que havia lá registros sobre uma diocese que havia aqui. E fui. Foi preciso convencer, nessa altura tinha um estatuto militar, foi preciso convencer, claro, o sargento, depois o estudante, depois o coronel, e foi escrever um relatório, um relatório de 5 páginas, para que o coronel não leia, 5 páginas ele não lê, mais de 3 ele não lê, para explicar que eu precisava de ir, para completar o meu trabalho, consultar os arquivos de uma diocese. É claro que ninguém entendeu nada daquilo, mas eu consegui uma guia de marcha para ir lá ficar 2 semanas e descobrir que a diocese tinha 40.000 habitantes, tinha pelo menos 14 paróquias enumeradas, provavelmente teria mais, depois soube que teria talvez 40, e que em toda a Groenlândia haveria nessa altura cerca de 50.000 habitantes, que havia criação de gado, floresta, pesca, e que se havia tudo isso, eu imagino, não encontrei em sítio nenhum que temperatura fazia, mas imagino que as temperaturas eram tais que criavam pastagens, permitiam o gado, etc. E depois soube e vi com os meus olhos ruínas de igrejas desse tempo, de hotéis, caminhos que existiam e que estão lá ainda, num tempo em que a ilha era verdadeiramente, merecia o nome que tinha, Ilha Verde. E depois foram as outras pesquisas que levaram aqui, enfim, finalmente, Leif Erikson, no século X, no princípio do século X, criou colónias escandinavas
numa terra chamada Vinland, que era o atual Labrador, a atual região do Golfo de São Lourenço. E que o filho, Eric o Vermelho, não foi Leif Erikson, foi Eric o Vermelho, o Ruivo, pai de Leif Erikson. Leif Erikson fundou a primeira colónia na Groenlândia. E para lá levou os primeiros colonos, com o primeiro padre. Eram cristãos. E fundou outra colónia na Terra Nova. Ela está lá hoje, faz parte, digamos, dos monumentos arqueológicos da Terra Nova. E fundou outra no Labrador, no Golfo de São Lourenço. E a partir daí, estamos a falar do princípio dos anos 900, até 1408. A diocese foi criada em 1124. E até 1408 há registros de batismos, há registros de casamentos. O último registro de casamento data de 1408. O último bispo da diocese se chamava Grondar, não parecido com isto. O último bispo foi nomeado na mesma fornada de bispos em que foi nomeado o bispo de Funchal, em 1515. Só que a diocese já não existia, já não havia bispo. Em 1408 já não havia bispo residente, porque já não havia praticamente ninguém na Groenlândia. A partir de 1350, uma quebra na temperatura fez com que a gente fugisse de lá e fosse para outros sítios e poucos ficassem. A Groenlândia ficou desabitada até o século XVIII, quando um pastor luterano decidiu juntar os poucos descendentes que havia dos antigos colonos na Groenlândia e reuniu-os de novo na tal cidade, que foi então nomeada Gotthard, e que hoje se chama Nuuk. Ou seja, a temperatura que agora está a subir está muito longe ainda de ter atingido aquilo que atingiu nessa época. Qual foi a causa? Porquê é que a temperatura nessa época, tanto a começar no ano 900 e depois a terminar por volta de 1350, essa temperatura é aquilo que os meteorologistas hoje chamam o período de conforto, de uma temperatura elevada que houve em todo o mundo nessa época, em que foi povoada a Islândia, Terra Nova, Labrador, Groenlândia, o Golfo de São Lourenço, e houve as grandes migrações. Curiosamente, entre o ano 900 e o ano 1350 foram construídas todas as catedrais góticas da Europa, num tempo em que a temperatura permitia o que era a Europa medieval até ao século X. Contem os cientistas, contem as grandes construções, contem os grandes tratados de filosofia. Começou aí, no período de conforto. Quando, com essa temperatura, não foi só a Groenlândia que dava pastagens, a Europa toda era rica. Quanto custaram as catedrais góticas? As que caíram e as que estão de pé. Quanto custaram as universidades que foram construídas pelo mundo muçulmano, deste corpo a Bagdade, a Damasco, a Fez, e as da Europa. Que temperatura fazia nesse tempo na Europa? A partir de 1350 começou a peste negra. Por esses anos, em 1375, o nosso rei Dom Fernando foi obrigado a criar uma lei, a Lei das Seis Marias, para que pessoas cultivassem a terra, porque tinham morrido, metade da população portuguesa morreu. Morreu de frio. Morreu com clima que subitamente baixou e destruiu a nossa agricultura. A Lei das Seis Marias depois foi copiada para criar outras leis. Mas as leis das Seis Marias correspondem exatamente ao período em que a temperatura de todo, pelo menos de todo o norte, o resto ela não é conhecida, mas enfim, temos vestígios desse tempo em que, por causa de uma queda brusca de temperatura, a vida na Europa mudou completamente. Antes do ano 900, não sabemos exatamente, e é muito difícil determinar que períodos. Mas nós sabemos, por exemplo,
Nós sabemos que a invasão dos hunos começou no final do século IV, 380 mais ou menos. Eles vieram escorraçados dos Urais, eles vieram escorraçados da Mongólia. Porquê? Eles não vieram à procura de nenhuma fama política. Eles vieram à procura de comida. Eles vieram à procura de uma sobrevivência porque a temperatura da terra deles tinha mudado. E a Europa sofreu tremendamente com essa horda de gente que veio dos Urais, que veio da Mongólia e que avançou até França, até Itália. Era o flagelo de Deus. Átila comandou-os na última fase, quando o Império Romano estava quase no fim. Quando o Império Romano estava moribundo. E foi também uma pandemia que invadiu o exército de Átila e que fez com que Átila também morresse. Poucos anos depois, Roma caía, e caía às mãos de um filho de um general do flagelo de Deus, de Átila, ou do Lacro, rei dos visigodos. A Europa do fim do Império Romano foi uma Europa também que provavelmente sofreu das febres do planeta. O que é que provocou essa grande migração? Normalmente os historiadores não incluem essa parte do clima, das mudanças climáticas, nas grandes invasões e nos grandes transtornos políticos que houve ao longo da história. Limitam-se a constatar que houve efetivamente os suevos e os visigodos chegaram aqui até nós. Todos nós temos no nosso ADN vestígios suevos e visigodos. E vândalos, e érolos, enfim, toda essa gente que veio escorraçada pelos hunos, se instalaram aqui, se instalaram no norte da África e que foram depois saquear Roma, com a queda, no momento da queda do Império. Esse tempo da Idade Média é um tempo também cujo clima nós não conhecemos, é um tempo praticamente ninguém estudou. Ninguém estudou vestígios que possa haver desse tempo. Mas esse tempo de enormes mudanças foi certamente um tempo cujas mudanças foram produzidas por febres do planeta, por mudanças de temperatura, por mudanças que afetaram toda a população. Ora, acontece que nesse tempo a população do planeta, e quando falamos de invasões dos hunos, nós falamos de uns milhares de pessoas. Apenas uns milhares de pessoas. Os exércitos de Átila tinham entre 4 e 8 mil militares, enfim, cavaleiros, guerreiros, que protegiam uma horda de gente na ordem dos 25 a 30 mil. É uma pequena cidade. É pouca coisa. Só em 1801 é que o mundo atingiu a população de 1 bilhão de habitantes. Desde o tempo de Noé até 1801 chegámos a 1 bilhão de habitantes. Em 2030 seremos 8 bilhões. Ou seja, em 200 anos, a população do mundo multiplica por 8. Isto criou um alarme tremendo no meados do século XIX. Em 1850, um pastor inglês chamado Malthus pôs-se a fazer cálculos e viu que, à medida que a população do mundo ia aumentando, a população alimentar não progredia ao mesmo ritmo. Então, ou deixávamos de ter filhos, ou íamos todos morrer à fome. E os cálculos dele eram suficientes para entusiasmar e alertar muita gente. Era um medo, instalou-se um medo semelhante àquele que se instala agora: o Polo Norte vai derreter, temos que arregaçar as calças e mesmo assim vamos ficar com as calças molhadas. Temos que sair das zonas marítimas que estão situadas a menos de 20 metros do nível do mar e temos que procurar outro local. Para podermos habitar, vamos ser invadidos pela subida do mar. Mal esqueceu que havia outras coisas, que ele calculava a produção agrícola a contar com bois e arados.
produção agrícola como se praticava nessa altura. E como se praticava ainda em Portugal até os anos 50. Ele esqueceu-se que a máquina a vapor estava já a ser inventada e que depois da máquina a vapor vinha a máquina carburante e que depois vinham os adubos químicos e depois que vinham e a produção alimentar, entretanto, no mesmo tempo em que a população multiplicou por 8, a produção alimentar multiplicou por 20. E hoje a produção alimentar do mundo é superior às necessidades. São milhões de toneladas de alimentos que cada ano se extraem, que são queimados, que são destruídos porque não há quem os consuma. Ainda temos 17% da população do mundo que passa fome. O problema não está na existência da alimentação para essa gente, está em fazer com que ela lá chegue. Nem que possa haver canais de distribuição. Mais de um terço de toda a população do continente africano não tem acesso à eletricidade. Não tem como conservar a carne, que é queimada todos os anos na Europa por não ter quem a consuma. Então os cálculos de Malthus estavam errados. Talvez que os cálculos dos nossos divulgadores do medo, da febre do planeta, também estejam errados. Pouca gente se lembra do que aprendeu na escola. Que o Polo Norte é um oceano, está no oceano. E que o Polo Sul está num continente. O Círculo Polar Ártico, 66 graus, 33 minutos, 44 segundos, lá onde há pelo menos um dia do ano que o Sol aparece acima do horizonte, esse círculo, todo esse círculo, a maior parte desse círculo está ocupado por um mar. Esse mar é um mar pequeno, baixo, raso. O máximo de profundidade são 1000 metros. Mas a média não ultrapassa os 300 metros. É um mar baixote. É um mar baixo. Está coberto de gelo todo o inverno. De verão tem largos espaços que são abertos. Mas a espessura do gelo no Polo Norte, não, em média, não ultrapassa os 3 metros. 3 metros. Só. Uma placa de gelo que tem 3 metros de altura fica ao de cima da água 30 centímetros. Só. O resto está debaixo da água. Já ocupa o espaço. O Oceano Glaciar Ártico representa cerca de 1/100, um pouquinho menos, mas enfim, vamos agora calcular as coisas por números largos. 1/100 de toda a água dos oceanos do mundo. 1/100. Quando os 30 centímetros de gelo derreterem, os que estão ao de cima, os que estão de baixo, esses já ocupam o espaço. E se espalharem por todos os oceanos do mundo, sabem qual é a diferença que isso vai dar em todo o mundo? No máximo 3 milímetros. Não dá sequer para ser constatável, porque esses 3 milímetros, sendo o gelo essencialmente água doce, neve caída, congelada, arrefecida e depois mergulhada, a água doce vai para a atmosfera. Quando um iceberg desaparece, o iceberg é água doce. É água docíssima. Eu ganhei muito dinheiro, eu não, a minha equipa ganhou muito dinheiro com gelo de iceberg. Eu vou contar daqui a pouquinho uma maneira de ganhar dinheiro, mas isso fica por daqui a pouco. Então, quando um iceberg, que pode ter 50 metros de altura no Atlântico, que sai de um dos grandes glaciares, todos saem no hemisfério norte da Groenlândia, todos. Não há nenhum iceberg que se forme em outro sítio, que não seja na Groenlândia e no Atlântico Norte. Quando esse iceberg funde, a água doce não se mistura com a água salgada. Faz uma película finíssima ao longo da água salgada. E evapora-se. É por isso que há sempre nevoeiro onde há icebergs. E eles não se veem, ficam metidos no nevoeiro. Isso vai para a atmosfera. Não aumenta nem diminui o volume das águas do oceano. À medida que ele vai descongelando, a água doce evapora-se. É a mesma coisa que acontece com todo o gelo do Ártico, que não forma icebergs, porque só tem 3 metros de espessura.
E quando todo esse gelo do oceano estiver descongelado, quando o oceano for completamente livre, o oceano do mundo, os oceanos do mundo não vão ultrapassar 3 milímetros. Não dá para passar as calças. Mas temos o Polo Sul. É que o Polo Sul é diferente. Não é um mar, é um continente. E é um continente que tem montanhas até 5.000 metros de altitude. E lá faz um frio, graças. Enquanto no Polo Norte, o frio não é assim tão grande. Em Thule, que é no extremo norte da Groenlândia, a água nunca gela. Sequer. No princípio do mês de junho, qualquer embarcação de recreio, um iate, por exemplo, chega até a ilha de Ellesmere, que é a ilha mais a norte que existe, e lá encontra salgueiros em flor. A temperatura do Polo Norte não é superior à temperatura de uma cidade como Quebec, no Canadá. 35 abaixo de zero. Todos os invernos, só que no Norte ela dura mais tempo. Em Quebec dura apenas umas semanas. Mas a temperatura não passa daí. A temperatura no Polo Sul anda nos 55 abaixo de zero. Sendo um continente, a Terra que está por baixo de toda a camada de gelo do continente está sequíssima. Se aquele gelo derretesse, quase todo ele seria absorvido pela Terra do continente. Como todos os continentes têm nomes femininos, é por isso que o Polo Sul se encontra na Antártida. E que o Polo Norte, como todos os oceanos têm nomes masculinos, o Polo Norte encontra-se no Ártico. O Polo Sul é tremendamente frio. O gelo que ele tem, a Terra absorveu em grande quantidade. Fora do Círculo Polar Antártico, só existe uma pontinha de terra, onde existem alguns habitantes em permanência, são neste momento uns 25, argentinos e chilenos. E na Antártida não existe ninguém a residir em permanência. No Círculo Polar Ártico, neste momento, está a chegar ao 1 milhão de habitantes. Os habitantes que habitam em permanência dentro do Círculo Polar Ártico. Só a cidade de Murmansk tem 350 mil. Há mais uma cidade russa com 150 mil. Várias cidades na Sibéria com mais de 50 mil. No Canadá existem cerca de 25 mil pessoas vivendo dentro do Círculo Polar Ártico. Na Sibéria existem cerca de 30 mil. Há 1 milhão de pessoas, praticamente, a morar dentro do Círculo Polar Ártico. Em Murmansk há carvalhos, há nogueiras, há pinheiros, há parques na cidade. A cidade tem 3 universidades. A cidade de Murmansk é hoje uma cidade muito industrializada, é o centro da construção dos submarinos nucleares, dos navios nucleares, centro da altíssima tecnologia russa. No Polo Sul, as estações que tem lá são estações que não são de habitação permanente, são apenas cientistas que para lá vão viver como se vivessem numa nave espacial. Mas quando todo o gelo também do Polo Sul derreter, aquele que não for absorvido pela própria terra do continente, esse gelo distribuído por todos os mares do mundo, não dá para arregaçar as calças. Não dá para criar uma empresa de turismo para passear gente de barco nas ruas da Baixa de Lisboa. Não vai dar. Esqueçam isso. Não vale a pena alarmar as pessoas com essa pandemia que eventualmente nos atacaria. Não. O problema é outro. É evidente que, sejam quais forem as intervenções, sejam quais forem as causas do aquecimento global do planeta. O planeta tem os seus tempos quentes e os seus tempos frios. Ele existe desde há muito mais tempo do que nós. Nós somos as últimas criaturas que nele habitam. E nós não sabemos quais são as causas, nem quanto tempo vai durar este aquecimento, nem qual é a percentagem de intervenção humana pela criação de gases que podem criar efeito de estufa, que podem acelerar esse aquecimento. Ninguém sabe. Não há nenhum cientista, não há nenhum dado científico que nos possa dizer a intervenção humana, seja ela a intervenção industrial, sejam as flatulências das vacas e das cabras. Que percentagem é que isso contribui para o aquecimento do planeta? Que indústria criou o aquecimento do planeta no tempo em que a Groenlândia era verde? Ninguém sabe.
é muito provável que o aquecimento seja muito maior do que aquilo que está previsto. O que é que vai acontecer? Vai acontecer que a atmosfera da Terra vai assimilar umidade. Vai assimilar mais umidade do que aquela que assimila neste momento. A 33 mil metros de altitude, com um tempo normal do Sol, a umidade já é relativamente baixa. Mas ela pode ir até 55 mil pés de altitude, ou seja, até 55 mil metros, não, desculpa, 55 mil pés de altitude. E nessa altura o volume é enorme. Só que a temperatura do mundo vai mudar. Onde não chovia, passa a chover. Já ouviram falar do deserto de Atacama? É uma coisa maravilhosa. No Peru, onde existe o maior radiotelescópio do mundo, o ALMA. É assim que se chama. São 50 telescópios ligados todos uns aos outros para observar os espaços mais distantes do planeta. Porque é um deserto onde há 500 anos não chove. Ou melhor, chove de vez em quando, mas chove muito pouco. Dá 3 anos para cá o deserto está em flor. Chove. A norte do Sudão, uma parte do Saara, o Saara já foi para a floresta. E quando o Saara foi para a floresta, o clima não era o que é hoje, certamente. Ninguém sabe como ele era. Mas o resto das florestas estão lá. A norte do Sudão chove. E o deserto está de novo a florir. O pessoal da Groenlândia acham que ele está mal contente. Já viram alguma fotografia do pessoal da Groenlândia ser inundado com as calças arregaçadas e molhadas? Eles estão contentíssimos. Eles recebem a visita de uma dezena de grandes navios de passageiros de turismo para visitar a Groenlândia. Antigamente só ia lá realmente aqueles que eram obrigados a ir para lá. Se algum dia, daqui por pouco tempo, vai haver animais de novo a pastar em certos locais da Groenlândia, e se a temperatura continuar a subir, é muito provável que daqui a alguns anos, em vez de 50, haja 100 mil habitantes na Groenlândia. A temperatura do planeta aumentando, ela não perturba toda a gente, perturba alguns. Agora, que há gente que tem que mudar de lugar, tem. Estamos em Portugal num período seco. Há uns dias, apenas uns dias, houve uma chuvada violenta, que durou umas horas só. Umas horas. Lá, perto da minha terra, um dos rios, um riozinho, que não tem nem 50 km, nem 50 km de comprimento. Chama-se o rio Antoine. Choveu em cima dele. Provocou uma inundação. E provocou uma inundação porquê? Porque o rio veio sendo ocupado por terras agrícolas, por vacarias, por construções. Foram cada vez mais apertando as suas margens, porque de há muito tempo para cá aquele riozinho era pequeno. No verão a água mal dava para alimentar um rebanho, uma vacaria. Só que quem percorre um pouco o espaço das margens daquele rio descobre o seguinte: existem ali, junto onde era a foz dele, pedregulhos que não são dali, que vieram arrastados 50 km de distância até ali. Esses pedregulhos pesam entre 10 e 20 toneladas cada um. Como é que eles chegaram ali? Imaginem a enxurrada que foi preciso para que aqueles pedregulhos chegassem ali. Sem contar os que se desmancharam pelo caminho. E isso não foi há muito tempo. Terá sido há menos de 1000 anos. Que temperatura fazia naquela região da Serra da Freita para que algumas das pedras parideiras, que são blocos de granito da Serra da Freita, chegassem até à foz do rio. Só podem ter sido levadas por blocos de gelo e elas no meio flutuando nas águas abundantes daquele rio. E quando agora cai uma chuva destas em cima do caudal do rio, do leito do rio, quando há uma seca tremenda no resto do país, inunda tudo porque o rio não tem espaço. Só que com uma população de 8 bilhões de gente, muitos locais semelhantes aos das margens deste rio foram ocupados por cidades, por povoações, por povos inteiros, que hoje têm que mudar de lugar
porque com a quantidade de umidade que se vai acumular na atmosfera, a chuva vai provavelmente cair lá onde eles se encontram agora. E é necessário criar condições para que essas populações possam ser deslocadas, o que já está acontecendo. A África é um continente muito especial nisso, porque as grandes cidades africanas estão quase todas elas construídas em locais de perigo e terão que ser parcialmente arrasadas. Na América do Sul, as grandes favelas das grandes cidades estão a ser destruídas pela natureza, que reclama os seus direitos, que reclama que aquilo pertence ao planeta. E quem ali está ali indevidamente. Os nossos políticos, os nossos organizadores do terreno, do espaço, aqueles que são responsáveis pela organização do espaço, é que não estão virados para dizer a uma população: olhem, o planeta manda em nós não mandamos no planeta. Nós temos que deslocar gente, temos que aceitar aqueles que não estão cá, temos que viver de uma outra maneira, porque daqui para uns anos, em 2030, seremos 8 bilhões de gente. O clima não vamos controlar. Não vale a pena dizer: olha, vamos limitar as coisas para que a temperatura média daqui por X tempo seja esta. Não, ninguém manda essa temperatura. Temos é que preparar uma população para que haja mobilidade, com outro conceito de colaboração, com outro conceito de globalização. Sabem que a palavra globalização existe a partir dos anos 80. Foi Marshall McLuhan, com a sua galáxia do Gutenberg e a aldeia global, que se pegarem num dicionário do Lelo de português dos anos 80, dos anos 84, por exemplo, aquela edição do Lelo ilustrado, não encontram lá nem a palavra ecologia, nem a palavra globalização. Elas foram inventadas depois. Só agora é que estamos a tomar consciência do que é esta globalização. A primeira tomamos consciência quando tomamos conta de que, através dos oceanos, se podiam contactar todos os povos da Terra. Os povos de todos os climas da Terra. A primeira pessoa que terá pensado na globalização, que terá imaginado, terá sido Santo Agostinho, com o livro De Civitate Dei. Trata-se de um livro escrito no fim, no tempo em que o Império Romano estava a cair. São Paulo, o nosso São Paulo, tinha imaginado que o cristianismo podia aplicar-se a todos os súditos do Império. Todos. Inclusive os escravos. Os escravos, os soldados, os pagãos do Império, todos poderiam aderir ao cristianismo. Porque imaginava que fora do Império não havia gente suficientemente culta e suficientemente inteligente para aderir ao cristianismo, que era, apesar de tudo, uma religião complicada. Mas todos aqueles do Império, ele que era cidadão romano e judeu, poderiam aderir ao cristianismo. Santo Agostinho foi o primeiro que disse: não é só os do Império, não, é os homens de todos os climas da Terra podem fazer parte de uma cidade de Deus. De Civitate Dei. É o livro mais extraordinário da história do cristianismo. Civitate não significa cidade no sentido que nós entendemos hoje como Lisboa, Porto, Coimbra. Civitate é essa cidade, a palavra latina para isso seria urbis. Se fosse uma cidade fortificada, seria Ópido. O civitas é o povo. Quando Otávio, mais tarde seria Augusto, foi nomeado naquele período de transição entre a República e o Império, ele era o príncipe civitatis. Não era o príncipe da cidade, era o príncipe do povo. De Civitate Dei significa o povo de Deus. Era o povo estendido por todos os climas da Terra. Santo Agostinho não tinha a mínima ideia de quão grande era a Terra. Mas ele estava situado numa orla, na ponta do Império, e sabia que mais tarde ou mais cedo, não seriam só os bárbaros que viriam da Europa que invadiriam o Império, seriam também aqueles outros que viriam dos climas do sul da Terra, dos climas africanos, que invadiriam o Império e que seriam provavelmente os donos dele. Então, esta globalização leva-nos hoje a pensar as coisas de outra maneira. Esse clima de incerteza que nós vivemos, sem saber como será o futuro da humanidade, deve levar-nos a pensar este seminário chama-se Estudos Globais,
de uma maneira mais global. Ou seja, o problema não é que a temperatura do planeta suba, não é que o planeta continue a ter crises de febre. O problema é como é que os humanos vão continuar a habitar o planeta, adaptando-se a ele e àquilo que ele lhes oferece como local de residência. O planeta existia muito antes da raça humana e provavelmente vai existir quando a raça humana desaparecer deste planeta. Por exaustão. Por não poder viver mais, provavelmente. Mas daqui até lá, a Terra ainda pode acolher, será 100 bilhões, talvez, de habitantes. Ao ritmo que a Terra vai, se não houver nenhuma pandemia, nenhuma catástrofe que faça um pouco o trabalho de funil, como fez o dilúvio, se isso não acontecer, quantos seremos no ano 2200? Qual será a filosofia? Qual será o princípio que vai organizar a sociedade mundial? A ONU, uma sociedade das nações, uma sociedade dos povos. Nós temos desde já é pensar de outra maneira e em vez de meter medo à população, dizendo-lhes que é preciso arregaçar as calças, porque o mar vai invadir-nos, porque o Polo Norte vai descongelar e o Polo Sul também, deixem vir o calor. O calor vai chegar. O calor vai fazer com que terras que agora são desertos se transformem em parques floridos. Terrenos que agora estão congelados possam ser habitados. Ainda há pouco passava na televisão uma emissão, num canal, qualquer canal, no canal de ciência, que falava do descongelamento da Sibéria. Uma grande parte do círculo polar ártico passa na Sibéria, um espaço imenso da Sibéria, que com o descongelamento o que é que acontece? Acontece que as raízes das árvores, as raízes que lá ficaram, estão a descongelar. E descongelando, apodrecem. Apodrecendo, lançam para o ar imensa quantidade de gases que criam efeito estufa. E esse efeito estufa faz acelerar o processo de aquecimento do planeta. Mas isso está a acontecer porque o planeta já está a aquecer. Se o planeta não aquecesse, essa parte do círculo polar ártico não descongelava. E se essas raízes estão lá, é porque cresceram no momento em que aquilo não estava gelado. Portanto, toda essa zona teve um período de calor, teve um período de frio, então é muito provável que agora volte a um período de calor, a um ritmo que nós não conhecemos, nem podemos controlar. Não há controle possível. Temos é que criar uma mentalidade de nos adaptarmos a essas circunstâncias e a esses novos fatores que entram em consideração. Quanto mais a sociedade se organiza, mais difícil é fazê-la mudar. A pior das coisas que existe numa sociedade é convencer as pessoas de que é necessário mudar. E quanto mais organizada for a sociedade, mais ela está feita para não mudar, para se fixar. E isso é contrário a tudo aquilo que se está a passar neste momento. Nós temos que criar a mentalidade da mudança. Não podemos mais fazer um 25 de Abril deixando as coisas como elas estão. Meus amigos, querem liberdade, ela custa caro. É preciso mudar. E enquanto os políticos não tiverem, os homens são responsáveis pela organização do planeta, não tiverem a coragem de dizer aos cidadãos: gente, é preciso mudar. É preciso tomar o cafezinho, mas sem cheirinho. Enquanto não tiver essa coragem, nós não vamos conseguir adaptar-nos às febres do planeta. Muito obrigado, Sr. Dr. António Abreu Freire, por esta conferência que nos dá outra perspectiva daquilo que é o problema das alterações climáticas, a partir da história do clima. E nestes seminários nós trazemos aqui perspectivas diferentes para nos ajudar a pensar este problema, uma dinâmica universitária de acolher todas as vozes e todas as perspectivas. Esta é uma voz que olha o problema de uma perspectiva histórica e cíclica. Muito bem, então agora é o espaço de abrir o debate e, portanto, pergunto a quem nos acompanha, nomeadamente via telemática, possa então, através do bate-papo,
poder colocar alguma questão, ou se alguém quiser também abrir o ecrã e falar de viva voz, assim pode fazê-lo interpelando o nosso conferencista com alguma questão ou algum comentário. Podem se inscrever, por favor. Compreendemos, a partir da sua conferência no Escateiro da História do Clima, que, portanto, estas alterações que estamos a sofrer neste momento, estamos a sentir na pele, no aquecimento resultados do aquecimento global, portanto, é marcada e é situada naquilo que é a lógica da evolução cíclica do clima, dos chamados ciclos climáticos. E não tanto, o Sr. Doutor interpreta estas mudanças mais nessa perspectiva da história cíclica do que propriamente do papel da ação humana nestas alterações que agora estamos a sentir diariamente. E, portanto, assim sendo, e defendendo também que importa, antes de mais, planificar, conhecer bem essa história cíclica, e entender que atualmente estamos num novo ciclo de aquecimento, que a ação humana pode contribuir para acentuá-lo, mas não é determinante. Sim, de facto, ninguém sabe qual é a percentagem da influência da ação humana neste período de aquecimento global. Ninguém sabe também até quando a Terra vai aquecer e a que ritmo. Quais são as causas do aquecimento global do planeta? Ninguém sabe. Será a atividade solar? Será a absorção da Terra através dos raios solares? Nós estamos num sistema solar que é um sistema solar jovem e em mudança, em grande mudança. E a história do clima começou há muito pouco tempo. Nós temos termómetros há muito pouco tempo. Quando se instalaram as colónias na América do Norte, porque estava lá, enfim, um bom tempo que permitia o cultivo da vinha, até chamava-se Greenland, o país da vinha, quando a Groenlândia permitia ter rebanhos, ter pastagens, ter florestas, não havia termómetros. Mas nós sabemos, portanto, pela maneira como as pessoas viviam, como construíam as suas casas, que a temperatura era muito boa. Com as informações arqueológicas. E informações arqueológicas que temos hoje, que são memórias. Estão lá. As árvores estão lá. As árvores estão lá. Os edifícios de pedra e cal estão lá. Sabemos como eles eram feitos. Eles abrigavam as pessoas. Portanto, não poderia haver aquilo que existe hoje. Aquela mancha branca. Sim, mas nas últimas décadas nós somos todos os dias, de algum modo, informados por estudos de muitos cientistas, laboratórios de todo o mundo. Atenção! Muito obrigado pela lembrança, pela alerta. Eu estava a perguntar, então, nós agora recorrentemente somos informados a partir da comunicação social, a partir de conferências científicas que são feitas por equipas de cientistas, por cientistas especializados no clima, que nos dão dados que demonstram que a ação humana é protagonista nestas alterações. Que valor é que dá a esses dados científicos? Bom, certamente são dados corretos, são bem feitos, são bem estruturados. Agora, até agora, nenhum dado científico nos diz, olha, a ação humana é responsável por 3, 5, 15, 20, 50% do aquecimento do planeta. Nós não sabemos. Nem saberemos, talvez, tão depressa, porque ele começou a aquecer sem nós. Ele já arrefeceu sem a influência humana. Ele já aqueceu e já arrefeceu sem a influência humana. E provavelmente vai continuar a aquecer e a arrefecer, independentemente da influência humana. É certo que a criação de gases de estufa vai acelerar um processo de aquecimento. Não acelera o processo de arrefecimento, mas vai acelerar certamente o processo de aquecimento. Mas é apenas uma aceleração daquilo que normalmente irá acontecer. E o que nós temos que prever nisso, mesmo enquanto não temos intervenções suficientes para controlar esses efeitos de estufa, é preparar uma população mundial, cada vez mais, para a mudança, para a estratégia da mudança. Nós temos que aceitar gente que não pode mais viver no espaço onde eles vivem. Porque o espaço onde eles vivem, provavelmente, já não devia ter sido ocupado. E hoje nós temos que os aceitar. Mas o Sr. Doutor, no fundo, pretende demonstrar com esta conferência que aquelas projeções,
nos têm sido apresentados, até por documentários científicos, dos nossos canais de ciência, por estudos académicos que dizem que as águas do mar vão subir e até com previsão dos centímetros e até dos metros nos próximos anos, então tudo isso é um mito. Portanto, eu acho que há muito pouca gente a acreditar nisso, porque eu acho que as águas do mar não vão subir. Pela razão do aquecimento global, não devem subir, não há razão para que elas subam. De onde é que virá essa água? Mesmo que os polos derretam, o nível do mar não vai subir. É impossível. Matematicamente isso é impossível que isso aconteça. Aliás, se os responsáveis por este mundo, enfim, os grandes poderosos deste mundo, tivessem consciência, tivessem minimamente conscientes de que isso tinha alguma validade, já teriam começado a construir diques. Não há nem projeto. Então eu entendo que a melhor forma de nos prepararmos para estas alterações é a planificação a médio prazo da fixação, da deslocalização e refixação das populações do mundo nos lugares, devido à precipitação que vai cair de forma intensa em determinados lugares e noutros com menos precipitação, uma deslocalização da população para que encontrem os lugares mais adequados para viver. Podemos já prevenir por aqueles que já estão a sofrer neste momento, por essas precipitações excepcionais que vão certamente continuar, que sabemos que elas são provocadas por um aumento de temperatura, por um aumento de umidade na atmosfera, por mudanças, ciclones, etc. Estamos a ver que desde há uns anos para cá, a quantidade de ciclones no Atlântico Norte aumentou consideravelmente e estão a começar mais cedo durante o ano e a prolongar-se até mais tarde. Isso é um facto. E é um facto que há muito mais inundações em locais onde já houve inundações antes, mas onde não havia gente. Esses locais inundáveis foram ocupados sem planejamento e eles estão a ser vítimas dessa ocupação. Porque a memória esqueceu-se. Esqueceram-se das marcas que estavam lá, daquilo que era. Eu falei-vos há pouco naquele riozinho do Antoine, que é uma coisinha de nada, um rio que tem uns 50 km e que sofre exatamente por causa disso. É uma espécie de modelo, de laboratório em miniatura daquilo que acontece em outras partes do mundo, onde não existem 400 habitantes, mas existem 4 milhões ou 10 milhões. Muito obrigado ao Sr. António Abreu Freire pelas suas respostas. Agora vamos passar aqui ao bate-papo e as perguntas estão a ser feitas. Muitos elogios à sua conferência, que agradecemos a quem o fez. E agora temos aqui uma pergunta que assim diz, que é do Paulo Rocha Trindade. A Europa debate-se no presente com o problema do envelhecimento demográfico. Como resolvê-lo? Por via de mais imigrantes oriundos da África e da Ásia? Olha, eu vivo num município que tem exatamente esse drama. Chama-se Mortosa, em Portugal. É um município em que não há uma única família que não tenha imigrantes lá fora. Perto da Aveiro. Perto da Aveiro. O meu município tem atualmente 10.500 habitantes. Há 130 anos tinha 14 mil. Ou seja, em 130 anos, quando a população de Portugal inteiro duplicou, tinha nessa altura 5 milhões, tem agora 10 milhões e qualquer coisa, não tinha 5 milhões e pouco, tem 10 milhões e pouco, o meu município perdeu 25% da sua população. Todas as freguesias do meu município estão a aumentar os cemitérios, as escolas estão a fechar, não há crianças. Eu vivo exatamente esse drama. E esse drama existe porquê? Por causa de uma deteriorização do ambiente. Não é só por causa da imigração. Há outros municípios onde houve imigração cuja população está a aumentar, pelo menos ligeiramente. Mas nesse município, que é também um modelo, um mini laboratório de alguns e de muitos outros em Portugal, a população está efetivamente a decrescer. A Europa está a envelhecer e a população está a decrescer. Daqui por alguns anos, eu não me lembro se é em 2050 ou em 2060, que a população da Europa comunitária, vai ser exatamente a mesma que terá
que terá a China nos jovens até 18 anos. Ou seja, a população da Europa, que será nessa altura, se não me engano, ando agora de cor, posso enganar, mas será muito próximo de 450 milhões de habitantes, quando a Europa tiver 450 milhões de habitantes, a maior parte deles envelhecidos, mais de 65 anos, a China terá a mesma população em jovens de menos de 18 anos. Duas uma. Ou nós começamos a mudar, ou estamos perdidos. Não temos futuro. O meu município, alargando os cemitérios e fechando as escolas, não tem futuro. A Europa, como ela está, não tem futuro. É evidente que uma imigração, essa imigração teria que ser muito bem controlada. Teria que ser muito bem organizada. Temos que receber gente de outra cor. E eu sei que o pessoal da minha geração, atenção, não é racista. Aliás, o racismo não existe, é como os bruxos. Não existe. A minha geração não está disposta a ter netos mestiços e a geração dos meus filhos, os netos deles, eles não estão dispostos a aceitar que eles sejam mulatos. Isso é uma realidade que nós temos que corrigir, sem sermos racistas, porque isto não é politicamente correto. Mas a realidade está lá, e é como as bruxas. Elas não existem. Ou nós agimos com uma mudança e, rapidamente, aqueles que estão a chegar neste momento às nossas costas e à Europa, na mentalidade de muita gente que não é racista, felizes aqueles que morrem pelo caminho. Mas este é o comentário que se faz quando nas manhãs, nos cafés, se vê as notícias e se toma o café e o cheirinho. Talvez seja por causa do cheirinho. Mas então essas pessoas que dizem que não querem ter filhos mulatos são racistas. Há racismo, o racismo existe. É preciso dizer que o racismo é como os bruxos. Que elas há. Temos que mudar a mentalidade, mas lá temos que mudar a mentalidade. Existe. Existe. Portanto, mais uma vez, o planeta está lá com as suas febres, com as suas crises, o planeta tem os seus movimentos, o planeta pode acolher muita gente, mas essa gente que está em cima do planeta é talvez a única parte do planeta que tem a capacidade de mudar a sua mentalidade. O planeta não vai mudar os seus ritmos. Nós não somos capazes nem de parar o planeta, pondo aí uma série de motores aí no Equador a tentar modificar o movimento. O planeta continua a rodar por causa dos cavalos. Por causa dos cavalos. Foram os cavalos das estepes, fascinados pelo sol poente, que se puseram a galopar para ir ao encontro daquela beleza que fizeram rodar o mundo. Os cavalos. Muito bem. Agora vamos a mais questões. Temos aqui uma pergunta. Eu vou fazer as perguntas que já estão aqui para... a hora já está a chegar, já está avançada. Eu faço a roda de perguntas. Portanto, aqui o Porfírio Pinto lhe pergunta o seguinte: excelente conferência, obrigado. O título está muito bem conseguido. O planeta Terra é um organismo vivo. A perspectiva mecanicista não permite perceber isso muito bem. Neste sentido, mais do que insinuar o temor nas pessoas, seria importante informar e preparar os cidadãos, não é verdade? Esta é a primeira pergunta. Depois há mais elogios à sua conferência. Depois outra pergunta. Sim, as nossas, da parte de Sunda Moemba Benoit. Uma pergunta diretamente do Congo. Este é o nosso doutorando do Congo. Sim, as nossas febres aquecem a nossa mãe, o planeta Terra. Será a Igreja... Isto não está baixo. Será que a Igreja não pode, pelo seu ensinamento, convencer os cristãos à mudança de comportamento? Em África, sobretudo em Angola, como no Congo, as grandes cidades são vítimas das nossas febres. E como diz, não seria o caminho para erradicar essas febres?
Outra questão, de Júlio Curado, é mais um comentário que recebeu uma interessantíssima conferência que nos dá outra perspectiva sobre a história do clima e a evolução científica. Este é um comentário. António Machado, estou deliciado pela conferência. Professor António Abreu Freire, muito obrigado. Vamos continuar. Está tudo. Está tudo. Só estas duas questões. Eu gostei daquela pergunta que responde sobre a influência, eventualmente, da mentalidade cristã, do espírito cristão. E, bom, é um tema que me é muito querido, que me é muito familiar também, porque, de facto, o cristianismo ajudou, contribuiu para a maior mudança que existiu em toda a história das civilizações. O cristianismo é uma enorme utopia. É a maior utopia jamais criada pelo espírito humano. Utopia, no sentido utopos, um lugar que não existe, mas que vai existir. Também se pode traduzir que o lugar ainda não existe. Ainda não existe. Utopia no sentido de que, portanto, a vida eterna é qualquer coisa que ainda não existe, mas que os cristãos acreditam que ela vai existir. E em função dessa vida eterna, que será na perspectiva, pelo menos evangélico-cristã, do mundo que virá após a ressurreição dos corpos e dos vivos, que se juntarão num mundo de justiça. Esse mundo de justiça, essa nova perspectiva, essa nova aliança, é efetivamente aquilo que pode levar os homens a imaginarem outra coisa. Não é? E neste momento faz-me lembrar um dos temas também muito queridos, que é o encontro na história evangélica, que é uma ficção, que é a ficção do encontro de Jesus com a samaritana e daquele diálogo, ao qual ninguém assistiu. E como ninguém assistiu, aquele diálogo que lá está é um diálogo ficcionado, inventado. Mas esse diálogo é um diálogo absolutamente fantástico, em que uma mulher que está fora do judaísmo, porque os samaritanos são misturados com muitas outras culturas, fizeram com que eles se separassem e ficassem longe do judaísmo. Jesus vai dialogar com essa mulher, prometendo-lhe uma outra coisa diferente de tudo aquilo que tanto os judeus como os samaritanos pensam. Ele vai dizer-lhes que vai existir, sim, um Messias, e que esse Messias vai criar um novo mundo, mas que esse mundo tem que ser inventado, tem que ser imaginado. Vai chamar os homens lá, teus amigos, e vem. E os homens pediram-lhe para ele ficar uns dias a explicar o que era esse novo mundo. Os evangelhos não dizem o que é que ele explicou, mas nós podemos imaginar que, para que os inimigos o guardassem durante 2 dias, ele disse-lhes qualquer coisa que lhes agradou. Ou seja, há um mundo novo. O cristianismo vem acrescentar, vem propor uma nova vida, uma boa nova, uma coisa boa e uma coisa nova. E o cristianismo ajudou, com toda a história que o cristianismo tem, que não é uma história lineal de beleza, nem é uma história lineal de bondade, mas é uma história como todas as histórias, com altos e baixos, com derrotas e com vitórias. O cristianismo veio criar esta nova ordem mundial que pode servir efetivamente como ponto de apoio para dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, vestir os nus, dar pousada aos peregrinos, visitar os presos, entre os mortos. E estas obras de misericórdia são o essencial do cristianismo, que fazem parte, que devem fazer parte da Constituição de todos os países do mundo. As obras de misericórdia, tal qual as conhecemos no Catecismo, que são o texto evangélico, as obras de misericórdia, deviam fazer parte de todas as constituições de todos os países do mundo. E aplicando as obras de misericórdia, nós podemos efetivamente resolver os problemas que temos para resolver, com todas as vicissitudes que o planeta nos pode colocar para frente. E a segunda, aquela questão sobre a informação inicial, mais informação. Sim, aí nós estamos num mundo onde a informação é talvez a coisa mais difícil de controlar. Acedemos à informação globalizada muito rapidamente. Qualquer pessoa, sabendo ou não sabendo, consciente ou inconsciente, de boa vontade ou de má vontade, pode lançar no ar qualquer informação. Nós não temos ainda uma preparação nas escolas, na educação da juventude e na educação das pessoas
de modo a poder controlar aquilo que é efetivamente informação e aquilo que é desinformação com interesses pessoais. E estamos num período em que o maior problema que temos é saber distinguir entre aquilo que é informação e aquilo que não é informação, que é simplesmente boato, o que é simplesmente coisas que passam e que não têm interesse. Muitas dessas discussões científicas, por vezes até são feitas por cientistas. Mas quando o cientista não tem uma visão global daquilo que está a fazer e se interessa apenas pela menopausa das minhocas, nós não vamos longe. Muito obrigado. Doutor António Abreu Freire, só para terminar, eu pedia que com esta questão terminássemos o debate. O nosso doutorando António Machado ainda faz uma questão final e com esta questão, pedindo também ao doutor Abreu Freire que responda sucintamente, porque a hora já vai avançada, responde a esta questão do doutorando António Machado. Mas que tipo de homem devemos pensar para o futuro de mudança que referiu? Mais culto, menos culto, mais narcisista, mais solidário, ou talvez o homem máquina sem emoções? Se houver tempo, gostaria de ouvir o comentário do professor sobre este assunto. Obrigado. Até à vontade. A palavra final é sua para terminar. Acho que temos há uma noção que é recente, que é muito recente, e é a noção de cidadania. E a primeira de todas as educações, a primeira de todas as influências que uma sociedade pode dar a um educando é ser um cidadão. O que é um cidadão? O cidadão é aquele que participa na construção do bem comum e usufrui dele. Quem participa na fatura do bem comum, no facto de criar bem comum e dele beneficia, é um cidadão. E isso exige que nós saibamos dançar para respeitar o espaço do outro, movimentando-nos num espaço. A primeira de todas as coisas que se devem ensinar na escola é a dançar. A segunda das coisas que se deve ensinar na escola é a poesia, para podermos falar com beleza uns para os outros. E se aprendermos a respeitar o espaço dos outros e se conseguirmos falar com os outros, nós criamos esta cidadania que consiste em participar todos, cada qual ao seu jeito efetivo, na criação do bem comum e usufruindo do bem comum. Hoje a dicotomia é entre ou nos excluímos, ou excluímos os outros, ou somos cidadãos. O excluído é aquele que não pode participar do bem comum, não usufrui dele, nem contribui para que ele aumente. Ser cidadão, criar cidadãos, insistir sobre a noção de cidadania, neste sentido da cidade de Deus, do povo de Deus. Sentirmos solidários com o mundo inteiro. Sentirmos que somos a humanidade e que todos nós participamos dessa humanidade. Creio que esta é a base de toda a educação, uma educação para a cidadania. Muito obrigado, Dr. António Abreu Freire, pela sua conferência, pela participação neste seminário. Agradeço a partilha que fez e as questões e comentários de quem esteve connosco por via telemática e aqui presente no auditório. Desejo a continuação de uma boa tarde e até ao próximo evento que aqui realizamos. Fiquem bem. Muita saúde. Obrigada, boa tarde.